Shalom, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar fazendo aqui Halá em Israel. Uau! O que tem tão especial em fazer Halá em Israel? Estamos em Israel. Mas a maior dificuldade, muitas vezes, pelo menos para mim, foi acertar uma farinha. Por quê? Você vai no mercado e tem muitas farinhas, muitos tipos de farinhas, você não sabe o que pegar, como escolher, eu tive que pedir ajuda. E muitas amigas minhas dizem que não sabem, não conseguem fazer halá justamente por isso. Então hoje eu vou dar uma super dica para quem vier aqui para Israel, qual farinha utilizar. Vamos lá para a receita então, e a gente aproveita e quem não sabe fazer halá, já pode fazer também halá. Antes disso, se você está aqui, já dá o seu like, se inscreve no canal, deixa o seu comentário aí com sugestões e vai ajudar muito, tá bom? Então vamos lá, a receita depois vai ficar na descrição e eu vou colocar aqui em gramas, mas também eu transformei em xícaras, porque às vezes é super difícil, você não tem uma balança como eu não tenho, então eu transformei as gramas em xícaras, mas só para ficar mais exato. Primeiro a gente vai colocar a farinha aqui, nós temos 720 gramas de farinha, que vai dar mais ou menos 6 xícaras de farinha. Essa farinha aqui é a que eu uso, tá? É uma farinha especial para halá que tem aqui em Israel. Ela tem um tempo de crescimento que é mais acelerado, ela fica mais fofinha. O bom que aqui em Israel, geralmente essas farinhas aqui do pacotinho de plástico, você não precisa peneirar, ela já vem pronta, como essa aqui. Então, é uma super ajuda, mas você tem que sempre traduzir para ver certinho. Então, essa não precisa peneirar, ela já vem com fermento também. Então, se você for fazer, quem sabe, aí em outra região, ou for pegar outra farinha, precisa colocar fermento, tá bom? 720 gramas de farinha, então a gente vai botar todos os ingredientes secos primeiro. Então, tá aqui a farinha, eu vou botar o sal. Então, não vai fermento. Se for farinha sem fermento, você utilizar outra, precisa colocar umas 2 colheres de sopa de fermento. Vai o açúcar. São 100 gramas de açúcar, mais ou menos meia xícara de açúcar. A xícara que eu tô usando é de 240 ml. Aqui em Israel a gente tem muito desses copos aqui, ó, que é bastante comum. Ele também tem 240 ml. Então, às vezes você não tem aqueles medidores, né? Ajuda também. Depois dos secos, a gente vai botar um ovo grande. Esse aqui já verifiquei tudo certinho. E aí a gente vai colocar o óleo. Esse aqui, Israel só tem óleo de canola, tá? Não tem óleo de soja. Eu vou usar óleo de canola. O óleo são 60 ml, mais ou menos 1/4 de xícara. O sal é 15 gramas, uma colher rasa de sopa. O açúcar, se você não quiser muito doce, diminui um pouquinho, mas eu gosto de ralar mais docinho. E aí a água vai em torno de 300 ml, isso varia. Depende do tipo de farinha, depende a temperatura do ambiente, se está úmido ou não. Eu vou colocar um pouco, não vou colocar toda a água. E aí eu vou mexer até depois a gente dar o ponto da massa. Tem que ir mexendo, depois a gente vai ir sovando na mão. Talvez precise de mais água, talvez não precise de toda a água. Então, a gente vai testando, até mexendo um pouco, colocando um pouco de água. Aqui eu vou botar toda a água. E aí a gente vai misturar tudo isso aqui. E depois, aqui eu vou tirar para vocês e vou sovar na mão. Eu vou mostrar como é que sova na mão, tá? Mas pode ser feito na batedeira. A maioria das pessoas não tem batedeira elétrica para fazer halote, então eu vou mostrar para vocês. Vamos dar um pause aqui e eu vou terminar de misturar e já mostro para vocês como é que faz para amassar na mão. Então, aqui tá tudo misturado. Para quem não tem batedeira, o segredo é sovar na mão. E o segredo é você ir rasgando a massa assim, virando, e você vai rasgando mesmo. Você vai fazendo força e vai uns 10 minutos assim, sovando. Ó, tá vendo que a massa não tá grudando
na mão, ó, você consegue sovar e você vai virando ela e vai rasgando a massa com força até ela ficar bem lisinha. Então eu vou sovar e já volto para mostrar para vocês como é que ficou. Shalom! Voltamos agora com a nossa massa já pronta. Essa massa aqui, como vocês viram na receita, ela tem 720 gramas de farinha, então a gente não precisa fazer a separação da ralá, porque a gente faz somente separação da ralá a partir de 1,2 kg de farinha, sem brahá, até 1,660 kg. Depois de 1,660 kg, a gente faz a separação da ralá com brahá. Então aqui a gente fez só 720 gramas de farinha, então não precisa fazer separação. Aqui eu vou fazer 2 ralotes só. A gente sempre usa 2 ralotes em cada refeição de Shabbat, para lembrar que quando era na sexta-feira o maná que caía, o man, ele caía em porção dobrada, porque no Shabbat não se colhia man. Então a gente lembra essa passagem da Torá. Eu vou fazer só 2, mas se você tem uma família maior, multiplica a receita. Você pode fazer 4 também ralotes pequenas, também dá com essa receita. Então vai depender do tamanho da sua família. Então foi sovado bastante até ela ficar uma massinha lisa, ela não tá grudando na mão. E aqui então eu separei 2 e eu vou fazer aqui 2 ralotes. Eu separo mais uma vez aqui em 3 partes e eu vou fazer o famoso rolinho. Não vou fazer ralar de 6 tranças porque é bem mais complicado. Geralmente a gente faz a ralar e a gente está na correria e às vezes não tem tempo para fazer. É bem mais simples você fazer só trançado comum, assim, 3 tranças. Então, eu vou fazer com cada uma delas e já volto. Então, aqui eu já uni uma ponta e a gente vai começar a trançar. É bem simples. Trança, se não ficar muito homogênea, muito perfeita, não tem problema, a gente dá uma arredondadinha aqui. E aí, a gente vai pôr na forma. Eu ponho direto na forma e deixo crescer. Uma dica de uma amiga minha do Brasil, que ela fazia assim, não coloca crescer, depois tira, depois faz. Já faz e põe direto. Aqui tem um papel, esse papel não é papel manteiga, tá? Aqui em Israel usa muito, se chama niar afiá, papel de assar. É um papel simples, só para não grudar na forma. Tem muita gente que usa também forma de alumínio, forma descartável, então o que você tiver na sua casa. Aqui a gente usa bastante esse papel. Eu vou pôr direto na forma e eu vou fazer a outra e depois a gente já volta. Shalom, então voltamos aqui. Eu já fiz as 2 ralotes. Lembrando que você pode fazer mais aí para as suas refeições de Shabbat. E agora eu vou esperar ela crescer. E depois que ela crescer, a gente volta. Vamos pincelar um ovo aqui, a gema de um ovo. Vamos colocar gergelim e depois a gente vai colocar para assar. Então, bora lá, vamos esperar mais um pouco e a gente já volta. Shalom, então voltamos aqui. Eu deixei o pão descansando só 30 minutos. E agora a gente vai passar, pincelar com uma gema de ovo e um pouquinho de água só para ajudar a espalhar. Importante uma coisa da massa, eu botei um pouquinho menos de 300 ml de água nessa massa. Você tem que ver o ponto, ela não pode ficar muito mole, porque senão depois ela vai deformar as tranças e não vai aparecer as tranças. Aí a gente vai pincelar aqui. Vamos colocar o gergelim, que aqui é o chum-chum. Eu vou fazer na outra e a gente já volta. Agora elas estão prontas para assar. Aqui a gente usa também essa forminha. Se você quiser usar, ela fica mais estreita e um pouquinho mais alta. Mas hoje a gente vai fazer assim. Então, bora assar forno pré-aquecido a mais ou menos
180, 200 graus, vai depender do forno. E a gente vai assar por 30 a 40 minutos, depois eu conto pra vocês o resultado e quanto tempo demorou, tá bom? A gente já volta. Shalom, voltamos e vamos ver o resultado. Lembrando que o tempo sempre varia de forno para forno, forno elétrico, forno a gás, então você vai ter que cuidar. Aqui foi 40 minutos aproximadamente e nos últimos 10 minutos eu virei para poder corar dos dois lados. E se você gosta mais coradinho, deixa mais tempo, então fica a teu critério, tá? Só corrigindo, tá? Que esse aqui é o sum-sum, não é chum-chum, tá? Ser necudante às vezes é difícil, tá bom? Mas é importante você saber qual que é. Então, bora lá, vamos ver como é que ficou a nossa ralá, as nossas halot. Olha, eu gosto da ralá super fofinha, então olha aqui, ó. Eu não vou cortar porque a gente vai usar para Shabbat, então, mas você pode ver, ó, que ela tá super fofinha. Se você gosta de outros tipos de halot, então deixa aí nos comentários, deixa teu like, compartilha, escreve, de repente a gente pode fazer outras receitas. Se você quiser aí, escreve no comentário, pede outras farinhas, de repente a gente testar outros tipos de halot. Você pode escrever e Blineder, assim que puder a gente vai fazer, tá bom? Então, deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal, não se esqueça. E Shabbat Shalom, até a próxima. Shabbat Shalom, Mevorá. Bye!